TV Nova, o brilho da gente. Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas. São entrevistas que tratam de assuntos variados da nossa sociedade, como política, economia, ciência. Vamos falar hoje sobre política. A nossa convidada é a vereadora Aline Mariano, do PMDB. Ela teve uma votação de 10.139 votos, aumentando. A sua votação foi reeleita agora, não é, pelo seu trabalho, pela sua participação no Legislativo e no Executivo. E vai conversar com a gente sobre o papel da mulher no Parlamento e também a atuação dela no Legislativo Municipal. Vereadora, uma pesquisa nacional aponta que as mulheres eleitas vereadoras em todo o país só alcançaram um universo de 13%, 13,5%, 13,3% do percentual total. Isso aí a maioria masculina tomou conta dos legislativos municipais. Isso aí já é quase que uma tradição, não é uma tradição, mas uma forma de exercício do poder muito antiga, né? E não cresceu muito em relação à eleição de 2012, quando também foi renovado o Parlamento Municipal. Você acha que mulher não vota em mulher? Embora tenhamos uma maioria de 52% de pessoas do sexo feminino na nossa população, mas as mulheres têm uma subrepresentação parlamentar. Por que isso? Bem, eu acho que esse é um dos grandes desafios nos parlamentos, mas eu acredito que as mulheres votam em mulheres sim. O que nós temos são poucas mulheres candidatas. E aí essa é uma responsabilidade, esse é um desafio dos partidos, de uma forma geral, que têm a obrigação de estimular para que mais mulheres possam ocupar a política de uma forma mais direta, porque as mulheres elas fazem política dentro das suas comunidades, como presidentes de associação. Muitas delas não precisam, inclusive, do mandato para fazer o que fazem, mas com o mandato elas teriam chances de fazer muito mais. E aí, até culturalmente, ainda existe o machismo arraigado acerca dos espaços de poder que eram determinantes para que os homens pudessem determinar as regras. Então, a gente espera que isso mude. Nós, em todas as casas legislativas e até no Executivo, ainda somos a minoria. E aí falta essa disposição das mulheres de disputarem os mandatos. Falta também, por parte dos partidos, essa responsabilidade de estimular mulheres, fazendo com que as mulheres possam ter mais tempo de TV, possam ter, de certa forma, algum tipo de estímulo, não é, financeiro, inclusive, não é, para que elas possam concorrer a nível de igualdade. Isso daí certamente pode aumentar a presença feminina. As chances, exato. E muitas vezes a mulher também ela enfrenta dentro da própria casa o companheiro que não permite que ela esteja à frente de um cargo eletivo e que a gente sabe o quanto é difícil para as mulheres, principalmente quando elas são mães, elas têm que se desdobrar e aí a jornada ela não é dupla, ela é tripla, né? As mulheres elas fazem muito esse papel, né? Enquanto profissionais, mãe, companheira. Então, existe também por parte dos homens, né? Mesmo as mulheres tomando esse espaço nas comunidades como presidentes de instituições, de associações comunitárias, de fundações, mas ainda existe um certo tabu que não proporciona muitas vezes às mulheres a se colocarem enquanto política. Essa eleição de 2016 foi a primeira eleição pós-Lava Jato, onde toda a mídia tomou conta desse combate à corrupção feito pela Justiça Federal a partir de Curitiba, e a sociedade tomou conhecimento de uma podridão dentro do meio político, né? A senhora acha que isso atrapalhou um pouco a eleição, a credibilidade do político foi, de certa forma, abalada
teve reflexo na eleição municipal? Engraçado que eu sempre dizia que percebia claramente que dessa vez as pessoas iam se interessar mais, porque quanto pior a situação econômica, a crise que é ética, institucional, moral, mas eu tinha essa impressão de que as pessoas iriam participar mais. E eu não estava enganada, né? As pessoas participaram mais desse processo todo. A gente chega hoje em qualquer comunidade da cidade do Recife, as pessoas sabem qual foi a operação que foi deflagrada, sabem quem são os envolvidos, as pessoas começaram a prestar um pouco mais de atenção na cena política, de forma que quem tinha trabalho conseguiu sobreviver nessa eleição. O poder econômico nessa eleição não foi o fator determinante. Não é? Basta a gente dar uma olhada lá nos possíveis vereadores eleitos e que vinham de uma história tradicional na política, e aí nós tivemos 41% de renovação. Então as pessoas votaram em quem tinha um trabalho e votaram também naquelas pessoas que as propostas convenciam. Não é uma eleição curta, mas que a população começou a prestar um pouco mais de atenção, começou a ir para a rua, né, reivindicar pelos seus direitos, pelas garantias de direitos. E tudo isso faz com que a gente possa ter a esperança de que as pessoas consigam cada vez mais participar desses embates que são travados nas redes sociais, não é? Possam estar ouvindo mais o rádio, lendo jornais, vendo TV, para que elas se informem mais e elas possam escolher os melhores quadros. Então, eu acho que a população está mais atenta, não é? Se as coisas estivessem acomodadas, a economia tivesse estabilizada, talvez elas estivessem se importando menos. Então, ao mesmo tempo em que a classe política, que vem todo esse descrédito, não é, acerca da classe política, mas vem pessoas também que se envolviam um pouco e que estão se envolvendo mais, porque não querem que essas mesmas figuras ocupem a cena política. Exato, essa mudança é interessante, porque parece que por aí o eleitor se sente mais representado pelos políticos. Os cartazes de manifestações diziam, alguns assim, diziam, fulano não me representa, mas na verdade todo o parlamento brasileiro, do Senado, Câmara Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, são expressão da vontade do eleitor. Exato. Não existe ninguém que não tenha sido eleito ali nessas casas, né? Então, essa representatividade pode ser estimulada, pode ser consagrada agora. Eu acredito muito nisso, eu apostava muito nisso. Eu não achava, por exemplo, que com todo o trabalho que a gente tem feito na Câmara do Recife, nossa votação iria diminuir, a tendência era que aumentasse, não é? Eu estou no meu segundo mandato, estou indo para o terceiro mandato agora, nossas votações têm sido crescentes e eu aumentei mais de 40%, não é? E aí eu pensava, se o que a gente fez durante todo esse tempo, enquanto vereadora do Recife, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós temos centenas de projetos de lei, eu sou recordista em audiências públicas na Câmara, que é um espaço participativo, onde a gente leva a população para discutir diretamente com os secretários das pastas. E aí fui convidada para ser secretária de enfrentamento às drogas na cidade do Recife, um grande desafio, porque os índices são alarmantes. Nós temos 40% de incidência de uso de drogas e nós precisávamos, de uma vez por todas, colocar essa secretaria em evidência para mostrar que o usuário de drogas ele está doente. Então, é uma política que precisa... que tem como objetivo a prevenção, para que mais pessoas não entrem, e os cuidados para aquelas pessoas que fazem uso de drogas serem encaminhadas e serem tratadas, se assim desejarem. E aí eu me perguntava, como é que a gente assume uma secretaria importante como essa, mostra que o usuário de droga não é caso de polícia. O traficante sim, o traficante é com a segurança. Mas o usuário não, o usuário está doente, ele precisa de tratamento. Esse é um dos maiores desafios do país. E a gente assume uma secretaria como essa, eu ainda tinha mais 2 anos de mandato enquanto vereadora,
e a gente faz um trabalho como a gente conseguiu fazer, com resultados, com projetos e programas implantados, não é? Com resultados concretos de mais de 2.000 agentes multiplicadores, Tony, que foram capacitados nessa cidade. São pessoas que falam de drogas sem barreiras, são pessoas que estão lá na comunidade permanentemente fazendo a ponte com a secretaria. Dentro da área de prevenção ainda, nós conseguimos implantar oficinas, que é uma forma de inclusão social. Então, os oficineiros gratuitamente oferecem vários cursos para as nossas crianças, os nossos adolescentes, não é? Que é uma forma de prevenção. Dentro da área de tratamento, a gente encaminhou mais de 300 usuários e ex-usuários para os tratamentos, e aí as famílias são acompanhadas. Dentro da área de inserção e ressocialização, nós temos, por exemplo, centenas de cursos na área de vendas, na área de recepção hospitalar. Então, 28 jovens foram inseridos no mercado de trabalho. Como é que tudo isso as pessoas não vão levar em consideração, não é? E aí é onde a gente percebe que muita gente, que inclusive não precisou desta secretaria, observou de fora esse trabalho, não é? E foram essas pessoas que deram essa votação maior do que nós tínhamos tido em outras campanhas eleitorais, em outros momentos. E aí é quando a gente observa que existe, sim, consciência, Exato, né, na hora de escolher. Exato, isso é interessante, porque você passou à frente da secretaria 1 ano, não foi? 1 ano e 2 meses. Esse ano e 2 meses foi muito importante. Muito. Para, inclusive, desenvolver esse trabalho que você disse agora qual foi, e também para lhe dar uma maior visibilidade desse seu trabalho político, né? Sim. Outros secretários que também eram vereadores não conseguiram a reeleição. E isso você atribui o quê? Claro que não foi só a secretaria, porque se fosse só a secretaria, outros secretários, vereadores... Também teriam sido eleitos. Também teriam sido eleitos. Eu acho que reforçou, né, Tonico? No meu caso, eu já era vereadora, já tinha um trabalho muito focado nessa área social, né? Fui presidente da Comissão de Direitos Humanos por 6 anos, era da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Drogas. Então, já era uma das nossas muitas bandeiras. E aí, no meu caso, eu acho que reforçou. As pessoas apostaram que poderia dar certo, e deu, porque está tendo continuidade. Nós voltamos à Câmara, mas o trabalho da SECOD continua, não é? E conseguimos... hoje o município tem um plano de enfrentamento às drogas com 15 secretarias envolvidas, porque uma só secretaria jamais vai resolver esse problema, não é? E a intenção não é nem resolver o problema, porque ninguém nunca vai acabar com as drogas no mundo. É minimizar os efeitos, os riscos, os agravos, diminuir os índices. É por aí, não é? Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar nossa entrevista com a vereadora Aline Mariano. Até já. Os trabalhos de preservação ambiental, as pesquisas para salvar a biodiversidade e os projetos de desenvolvimento sustentável. Um compromisso sério com você e com o meio ambiente. Todo domingo, 5h30 da tarde, não perca o respeitado e premiado Repórter Eco. Muitas crianças tiveram seus sonhos interrompidos pelo incêndio que destruiu a sede do Movimento Pro Criança. Ajude a apagar essa tragédia. Seu apoio pode escrever novas histórias de superação. Acesse movimentoprocriança.org.br. Ajude a Fundação Terra com a campanha Doação Sem Dor. Ao declarar seu imposto de renda, você pode contribuir. Seu imposto será revertido em sorrisos, sem pagar nada mais por isso. Ajude-nos. Maiores informações, acesse www.fundaçãoterra.org.br ou ligue 87 3821 1542. A violência urbana, os problemas da comunidade, a ação da polícia, a reação do povo.
J. Ferreira Agora, uma verdadeira força-tarefa contra o crime para fazer valer o seu direito. Você não tem condições de ser um agente público de segurança. Programa J. Ferreira Agora, o repórter do povo. De segunda a sexta, 1h40 da tarde. TV Nova, o brilho da gente. Estamos de volta no programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje com a vereadora Aline Mariano, do PMDB. Ela foi reeleita pela terceira vez para a Câmara Municipal do Recife por 10.139 votos. E ela desenvolveu durante esse mandato ainda em vigor, não é? A sua participação na Prefeitura do Recife, como secretária de enfrentamento de drogas, que vocês viram anteriormente ela descrevendo a atuação dela. Mas, vereadora, o trabalho do parlamentar municipal é um trabalho muito próximo do eleitor. As pessoas moram na cidade, não moram no estado, não moram no país, moram na cidade. Tem que ser um trabalho muito próximo ao cidadão, ao eleitor. Esse tipo de trabalho incomoda às vezes ou já faz parte do contexto do vereador que se elege? Tem que fazer parte do contexto. Eu digo sempre que o vereador, ele tem que ser o político que é mais próximo à população, que são os problemas locais, o problema da cidade, do seu bairro, da sua rua. E a forma de fazer isso é trazer o eleitor para dentro das casas legislativas e a gente também não achar que a gente vai resolver os problemas da cidade dentro de um gabinete. Então tem que dividir bem esse tempo. Não é? Tem uns momentos que nós estamos lá no plenário, fazendo um debate sobre os assuntos que são importantes para a cidade. Tem um momento de apresentar bons projetos que beneficiem a população e esses projetos eles podem sair da cabeça do contribuinte, do eleitor, do cidadão. Também é importante, eu costumo fazer muitas audiências públicas, porque ali a gente está encurtando o caminho da população com o poder executivo. Não é? Então, se está tendo um problema em determinadas áreas, a gente convoca o secretário participa e essas audiências públicas elas são abertas. E aí a população ela pode sugerir, pode criticar, pode repactuar metas, pode questionar, pode reclamar. Então, é um espaço onde o vereador vai intermediar assuntos de interesse da população. E as nossas audiências públicas, elas deram muitos resultados. Eu sempre envolvo outros poderes, sempre levo o Ministério Público, muitas vezes já levei Tribunal de Contas, não é? Então, eu costumo fazer exatamente esse monitoramento através dessas audiências públicas que dão muito resultado. Agora, para o vereador conhecer o problema, é importante que ele também esteja nas comunidades. Então, sempre que me chamam para fazer fiscalização, para ver quais são os equipamentos que precisam de melhorias, eu estou lá, formando comissões, levando essas pessoas que falam em nome da comunidade para que os secretários possam ver a demanda, de que forma podem resolver os problemas. Então, assim, é algo muito amplo, macro, e que qualquer vereador fazendo bem esse papel dentro da Casa Legislativa e fora da Casa Legislativa, dentro das comunidades, vendo o que é preciso melhorar na cidade, vai estar sempre pertinho da população. Não é? Eu até que tem alguns vereadores que têm até uma facilidade maior, Tonico, de fazer esse trabalho, porque são votados em uma única zona eleitoral. Meu voto é pulverizado, então assim, eu não tenho muito esse bairro que me deu mais ou menos votos. Né? Minha votação, eu sou votada em todos os bairros da cidade do Recife. Mas isso não atrapalha. Mas não atrapalha. Não atrapalha de tanta pulverização, então tem que atender do Ibura, a Boa Viagem, a Madalena, a Casa Amarela. Não atrapalha, dá para fazer tranquilamente. Eu me organizo
durante a semana, de forma que eu tenho os dias que estou no plenário, estou no gabinete, estou promovendo audiências públicas, estou atendendo no gabinete, mas tem os dias que eu tiro para determinar, para visitar mesmo e fiscalizar determinadas áreas. E aí, se você faz isso de forma permanente, você já tem as ligações com aquelas pessoas que moram naquelas determinadas áreas, você consegue fazer e ter uma visão da cidade como um todo. Interessante isso, porque muita gente discute ainda o chamado voto distrital, exato. Que seria levado às cidades através de zonas eleitorais. Mas nos estados seriam por regiões. Mas aí é que está a coisa, esse voto pulverizado, isso aí explicou agora que não dá esse trabalho todo. Existe também outro tipo de voto distrital, desculpe, que é o chamado voto evangélico. Os vereadores mais votados da Assembleia, aliás, da Câmara Municipal, são evangélicos. E esse voto evangélico é quase que um distrito eleitoral. Esse ninguém tira. Não Esse ninguém tira. As igrejas, determinadas igrejas, que escolhem determinados políticos, e aí toda a igreja, o pastor consegue levar para que apoie aquele determinado político. Eu, por exemplo, assim, eu represento um misto de todas as crenças, cores, raças, religiões. Eu não tenho um voto por segmento, não é? Então, assim, hoje a gente sabe a força que tem as igrejas, não é? Assim, eu tenho votos de evangélicos, mas eu não tenho uma igreja que me apoie. Mas hoje acontece muito isso dentro das casas legislativas. Então, sem dúvida, a bancada evangélica tem ganho muito espaço, não é? De forma que os 3 primeiros mais votados foram foram parlamentares votados por denominações evangélicas. Exato. Assim, poderíamos ter uma bancada católica, uma bancada ubandista, uma bancada budista, não é? Mas essa diversidade de votos é interessante, deixa talvez o vereador mais livre para atuar. Não é? Essa liberdade eu gosto de ter. Não é? Eu tenho votos evangélicos, como eu tenho voto de católico, como eu tenho votos de babalorixás e alorixás. Então, assim, a religião, eu não vou... Eu não, assim, todos eles sabem que eu jamais faria da tribuna da casa um púlpito. É minha forma de fazer e respeito quem faz diferente. Mas eu tenho muito respeito a todas as religiosidades, a todas as crenças. Não é? Eu me sinto livre no sentido de defender o todo e não apenas determinados segmentos. Não é? Então, não poderia ser diferente, porque eu passei a vida inteira trabalhando na área social, né, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, trabalhando o direito das minorias. Então, não poderia ser diferente. Então, esse meu voto é um voto realmente pulverizado, né, em todas as áreas da cidade do Recife e de pessoas de todos os segmentos e religiosidades. Continuando na política, mas dessa vez na política partidária. Quando uma vereadora foi escolhida para a secretaria do prefeito Geraldo Júlio, houve um problema com o seu partido. Uma resistência muito grande. O seu partido que terminou deixando que partisse para o PMDB. Isso. Não é? O PSDB, qual foi a reação do partido em relação à ida para a secretaria? A reação não foi... É engraçado que quando o prefeito Geraldo Júlio, não é, ele se distanciou do PT, ele rompeu com o PT, a partir daquele momento o PSDB veio para o governo, não é? Assim, desde antes do ex-governador Eduardo Campos ter falecido, já tinha um compromisso estabelecido dessas duas forças que têm parcerias no país inteiro. E aí houve um entendimento nesse sentido, na época do ex-governador Eduardo Campos e também o ex-senador e também falecido Sérgio Guerra. Então, o PSDB passou a fazer parte da bancada com o compromisso de apoio a Paulo Câmara. Todo o PSDB votou em Paulo Câmara,
o PSDB participava de várias secretarias dentro do governo Paulo Câmara, mas quando foi para votar em Geraldo Júlio, resolveram apoiar a candidatura do então candidato e deputado federal Daniel Coelho. Eu fui voto vencido dentro do partido, sempre dizia que a gente tinha que dar muitas vezes um passo atrás para dar um na frente e que essa composição era importante para o contexto político do próprio PSDB, que precisaria em 2018 ter o palanque apoiado pelo PSB. Em política, quando a gente não consegue convencer a maioria, a gente tem que procurar se posicionar, e eu me posicionei como tinha sido feito anteriormente essa aliança. E aí resolvi sair do partido, porque apesar do PSDB ocupar várias secretarias no governo estadual, mas queriam fazer um jogo que está aí o resultado, não é? Nós estávamos certos. Um resultado que terminou acontecendo de ter tido um racha com quem estava no governo, não é? E colaborou até quase os últimos dias da eleição do prefeito Geraldo Júlio. Então, eu aprendi que em política, Tonico, não dá para ficar em cima do muro, não dá para fazer jogo dúbio, não dá para ser governo no estado e oposição no município. Então, eu resolvi tomar meu caminho. Daniel saiu muito menor do que a eleição passada. Na eleição passada ele tinha tido 245 mil votos, quase vai para o segundo turno, né? Se ele teve 160 mil votos. O PSDB só fez dois vereadores, porque um é do PSL, que já era vereador, Rogério de Luca, não é? E agora, Aécio diz que o candidato a prefeito é Geraldo. E tem um dado curioso. Então, exatamente, Tonico, me perdoe, exatamente procurando rever, não é? Procurando voltar atrás de algo que ele já poderia ter assumido desde o primeiro momento. Exato. Não é? Para que não tivesse, para que não tenha prejuízos futuros, que é em 2018, onde ele pretende disputar uma nova eleição. Qual é a sua leitura para esse número? Foi dada uma pesquisa, a primeira pesquisa do segundo turno, em que aponta a vantagem de Geraldo Júlio diante do João Paulo, e que diz que os eleitores, só a metade dos eleitores de Daniel vão votar em Geraldo Júlio. O que aconteceu? Eu acho que vai aumentar isso aí, sabe? Eu vejo que Geraldo não chegou no primeiro turno por uma diferença muito pequena, mas ele teve o dobro dos votos do concorrente, que é João Paulo, não é? Então, Daniel e Priscila, eles se posicionaram de forma neutra, mas naturalmente o voto do PSDB e do DEM, a tendência é que migre para o PSB. Pelo menos a metade já diz que migrou. A metade já diz que sim. E aí com os próximos, com mais alguns programas eleitorais, onde a gente possa mostrar que João era João e como foi que João deixou a prefeitura, e aí quem era oposição, como eu, como Daniel, como Priscila, que foram candidatos e que fazíamos parte dessa bancada de oposição, nós sabemos bem, não é, como é que o atual prefeito encontrou a prefeitura. Além desse cenário nacional, que também veio à tona toda essa crise. Então, se o prefeito Geraldo Júlio não fosse um excelente gestor, não tivesse sensibilidade, eu não tenho dúvidas que nem pagando a funcionário, a Prefeitura do Recife estaria. A exemplo de vários outros estados no país. Agradecemos aqui a presença da vereadora Aline Mariano. Conversamos sobre a política municipal. A vereadora foi reeleita pela terceira vez para mais um mandato na Câmara de Vereadores do Recife, e ela mostrou o trabalho que ela fez e também conversou sobre a participação das mulheres na política. Aline, muito obrigado pela sua presença, e eu, telespectador, até o próximo programa. Muito obrigada. TV Nova, o brilho da gente. Toda criança tem direito à educação.
TV Nova, o brilho da gente. Então, lá na França, ela se tornou e se consolidou como mulher de negócio. Ela adquiriu grande capital, praticamente triplicou a fortuna herdada dos pais. Nesse retrato, nessa pintura do Carolus Duran, ela tinha 37 anos e é uma das grandes obras do museu. Ela fica lá ainda até na década de 20, quando ela volta para o Brasil e fica entre o Rio e Vassouras. Uma das grandes obras, das grandes coleções que ela traz de lá